Foi Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto e evangelista cristão, autor da grande biografia intitulada O Refúgio Secreto, quem escreveu estas palavras. Ela disse: aprendi a segurar todas as coisas com leveza, para que Deus não precise tirá-las das minhas mãos. Deixe-me repetir isso, porque vou me referir a isso ao longo da mensagem. Aprendi a segurar todas as coisas com leveza, para que Deus não precise tirá-las das minhas mãos. Acredito que aqueles que são verdadeiros adoradores de Deus não apenas levantam as mãos, mas têm mãos leves. Eles dizem: Deus, tudo pertence a Ti, tudo está aí. E quero te dizer, isso é verdade. A adoração foi o que me trouxe, a mim e a minha família, para Nova York. A adoração nos trouxe até aqui. Tenho que explicar isso mais tarde, e não estou falando sobre música. Não foi a música que nos trouxe aqui, mas sim a adoração. E Deus, acredito, quer começar a nos trazer de volta a uma definição bíblica do que isso é. Infelizmente, alguns classificam as canções lentas como adoração e as canções rápidas como de louvor. Mas essa não é a classificação que a Bíblia nos dá. A pergunta que quero fazer a vocês hoje é realmente importante. É a seguinte: nós adoramos hoje? Sei que batemos palmas, sei que gritamos aleluia e sei que cantamos e cantamos alto, mas será que adoramos hoje? E um ótimo ponto de partida para estudar e compreender um conceito bíblico como este. Estou me dirigindo a ambos os líderes, pastores aqui ou assistindo online. E quero lhe contar algo que me ajudou muito. Uma ferramenta que me tem sido muito útil sempre que iniciei uma jornada. Qualquer estudante sério da Bíblia, isso é bom para você conseguir hoje. Existe um método que tem me ajudado muito. É chamado de lei do primeiro uso ou lei da primeira menção. O que é isso quando você usa isso? O que é a lei do primeiro uso? É o seguinte, deixe-me explicar para você. É descobrir a primeira vez que a Bíblia usa essa palavra específica. Hoje será adoração. E usamos isso como nossa definição inicial. Começamos por aí e partimos daí. Esse é o ponto que o Espírito Santo escolheu da lei do primeiro uso. Anotei isso porque fiquei pensando, é assim que tem sido para mim. Essa lei é como a pedra angular de um edifício. Todas as outras pedras são colocadas em referência àquela primeira pedra, e acredito que é isso que o Espírito Santo faz. É um livro sobrenatural que lemos todos os dias. É um livro sobrenatural, então quando Deus decide para colocá-lo lá pela primeira vez, Ele está lá por um motivo. E aqui está o que realmente é. É profundos, igreja. O que descobrimos é que a palavra adoração é usada pela primeira vez em um lugar inesperado nas Escrituras. Ouça, não há teclados, não há microfones. É a primeira vez que ela é usada. Não há corais, não há palco, não há luzes. E algumas igrejas, isso vai ser difícil de ouvir, mas não havia máquinas de fumaça, não havia tela LED, ninguém vendia café no saguão. Portanto, para o culto não havia nada lá. Havia apenas 2 pessoas nesse culto de adoração. Um deles é um homem de 100 anos e o outro é um adolescente. E hoje quero deixar que esse homem de 100 anos nos ensine o que é adoração. Onde está, pastor Tim, é a história de Gênesis 22. É quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu único filho, Isaque. É impensável e sem precedentes. Mas é a definição que Deus escolheu, o lugar que Deus escolheu para inserir a palavra adoração, e disse: construam a partir daqui, não construam a partir de um palco e não construam a partir da música. Construam a adoração a partir deste local, aqui mesmo em solo sagrado. Então deixem-me levá-los ao local onde a adoração é usada pela primeira vez. Gênesis 22, deixem-me ler isso para vocês hoje. É exatamente isso que está escrito. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão, e isso sempre me impressiona cada vez que leio, pensar no mandamento do versículo 2, e pensar que esse homem se levanta de manhã cedo,
Bem, eu teria tentado adiar essa obediência. Ele se levanta de manhã cedo, sela seu jumento, leva 2 de seus jovens com ele e Isaque, seu filho. Ele corta a lenha para o holocausto, levanta-se e vai para o lugar que Deus lhe indicou. Versículo 4, ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E aqui vem, igreja, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Agora digam comigo em voz alta estas próximas palavras, e, havendo adorado, tornaremos a vós. É a primeira vez que isso é usado. E havendo adorado, tornaremos a vós. Igreja de Times Square, só por um momento. Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque, esse filho milagroso, como holocausto, e Abraão chamou esse ato de adoração. Ele escolheu isso como a pedra angular da compreensão o que é adoração. Não é um teclado e nem um estúdio de som. Ele escolheu esta passagem das Escrituras e disse: isso é o que vai acontecer. Você vê talvez um homem de 100 anos perplexo, um adolescente confuso, perguntando: o que é isso? No que é isso? E Deus está prestes a definir a adoração para nós que perdemos o caminho, para uma igreja que perdeu o caminho. Mas acho que há algo aqui para todos nós hoje. E ao final deste culto, minha oração é que todos nós sejamos adoradores neste lugar. Sabem, deixem-me fazer uma pequena observação. Enquanto lia isto, há uma pequena palavra que gostaria que vocês observassem à medida que avançamos a partir daqui. E eu não consegui, eu queria pular essa parte, porque há 2 momentos que considero importantes. Vamos ter que nos aprofundar um pouco. Sei que é o culto da 13 Airs, e sei que às vezes, quando se vem aqui aos domingos, queremos apenas tocar na superfície, mas vamos ter que nos aprofundar para compreender a amplitude do que é a adoração. Então, me dê alguns instantes, porque há 2 lugares que eu vou intervir. Vai parecer que eu sou um profissional, mas sou um novato em ambos. E aqui está o primeiro ponto. Há uma palavrinha que quero que você observe, usada repetidamente. E aqui está o primeiro ponto, porque vou usar a gramática aqui por um momento. E a gramática descreve o uso excessivo dessa palavra pequena com uma palavra de grande impacto. E tenho que dizer isso porque acontece 12 vezes em 2 versículos. 12 vezes, certo? Então aqui está. Por favor, me perdoe se alguém aqui é professor ou professora de inglês, mas isso se chama, aqui está, chama-se polissíndeto. Ora. Essa é uma palavra gigante para descrever uma palavra pequena. E vou explicar isso para você em um segundo, porque nos versículos 3 e 5 aqui está. Agora vocês vão ver aqui é onde está o polissíndeto. A palavra o uso excessivo dessa palavra é usado 7 vezes no versículo 3 e depois outras 5 vezes no versículo 5. Deixem-me ler para vocês e vocês verão. O versículo 3: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus, 7 vezes. É como um disparo rápido. Assim que recupera o fôlego, já está de volta ao versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Agora 12 vezes não está lá, apenas continua. Vem como um disparo rápido. Mas por que isso é importante? Por que essa literatura, essa palavra gramatical é importante? Polissíndeto, aqui está. Porque quando você vê essa palavra, muitas vezes ela enfatiza os detalhes e as particularidades, e é isso e aquilo, isso, essa continuidade ininterrupta, continuidade até que a tarefa seja concluída. O que ele estava dizendo era que se Deus tivesse dito isso, ele cuidaria de todos os detalhes e faria tudo até que estivesse pronto, porque Deus lhe havia pedido para fazer isso. Ele literalmente é persistência sem descanso até concluir o trabalho, até chegar à linha de chegada. Era isso que Abraão estava fazendo. Deus falou com ele: leve seu filho ao Monte Moriá. E então, de repente, tudo aconteceu muito rápido, logo pela manhã. E então você vê 12 conexões, 12 frases conectadas a essa palavra. E o que era?
E para chegar ao ponto, o que ele estava fazendo era que aqueles 12 estavam todos apontando para uma coisa, um ato de obediência. Será que Abraão estava se exibindo? Ele mesmo disse que era adoração. Ele disse que será rápido, persistente e completo. E o que é incrível é que quando Abraão chama de adoração, ouçam, igreja da Times Square, não havia canto envolvido. Ninguém estava cantando uma música, mas mesmo assim é chamado de adoração. E aqui está. Adoração não é simplesmente o ato de cantar. Adoração é obediência. É isso que ele está nos dizendo. É isso que é adoração. Em outro sentido, adoração é mãos livres, como disse Corrie ten Boom. Porque nesse incidente, Deus estava pedindo a Abraão que abrisse mão de algo, e eu vou fazer isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Foi a grande professora da Bíblia, Kay Arthur, quem disse o seguinte. Ela disse que se você não planeja viver a vida cristã totalmente comprometido em conhecer o seu Deus e andar em obediência a Ele, ela disse o seguinte: então nem comece, pois é disso que se trata o cristianismo. Adoro isto. É uma mudança de cidadania, é uma mudança de governo, é uma mudança de lealdade. Se você não tem intenção de deixar Cristo governar sua vida, então esqueça o cristianismo. Isso não é para você. Sério, pessoal, vocês fazem ideia do que é isso? Isso é conversa fiada, é isso mesmo. Ela estava nos dizendo, não se prendam, não se prendam. Porque quando você diz que nós adoramos, nós abandonamos tudo e dissemos, Deus, agora Tu está no comando, nada está fora dos seus limites. Adorando hoje está se transformando da maneira errada e em algo errado. Como é que transformamos a adoração em simplesmente cantando? E de repente cantamos músicas e seguimos em frente, adoramos hoje e nunca chegamos a essa definição que a Bíblia, por meio do Espírito Santo, nos dá. Transformamos nossa adoração hoje em algo parecido com esses muitos shows com luzes baixas, máquinas de fumaça e um cronômetro que diz que cantamos essa quantidade de músicas e terminamos em 17 minutos. Já passei por isso, já preguei em uma igreja onde eles lhe dão a coisa e dizem, você tem 17 minutos, vai subir ao palco e terá 31 minutos para pregar a mensagem. E eu penso, é melhor não pedir para Jesus pregar aqui, porque não tenho certeza se ele respeitaria os prazos. Aqui, os participantes tomam café no santuário porque não adoram, eles deixam que outros adorem por eles. E nos encontramos em uma situação em que observamos todos os outros fazendo tudo e nós apenas o que aconteceu para que de repente transformássemos a adoração em canto. Hebreus 2. Disse isso. Por esta razão, preste mais atenção ao que ouvimos para não nos afastarmos disso, porque nos afastaremos se não prestamos mais atenção. Como e por que transformamos a adoração em canto? Aqui está, pessoal, por que fizemos isso? Porque cantar não exige nada da sua vida. A adoração exige dedicação da sua parte. Fica muito mais simples e fácil cantar uma música quando a letra aparece na tela. Mas quando adoramos, o Espírito Santo fala conosco e diz, deixe ir, porque estou prestes a fazer algo muito profundo em sua vida. Portanto, nos próximos momentos, vamos redescobrir a adoração bíblica hoje e ver o que um homem de 100 anos aprendeu e talvez possamos aprender algo com ele, assim como Abraão vai nos ensinar. O que é adoração? A primeira coisa, em primeiro lugar, a adoração é realmente: eu ofereço a Deus não apenas meus milagres, mas também meus erros, meus equívocos e também meus milagres. Veja, há 2 filhos na casa de Abraão, Isaque e Ismael. É importante entender isso porque Ismael não era quem estava sendo solicitado. Ismael, de certa forma, deixe-me explicar assim. Isso era um símbolo do erro e da impaciência de Abraão, quando Deus lhe disse para esperar por uma promessa e ele não quis esperar. E ele elaborou seu próprio plano para realizar os propósitos de Deus. Ele não esperaria por Deus. E eu entendo, especialmente com o que estamos lidando hoje no Oriente Médio, que quando lidamos com Isaque e Ismael, estamos lidando com algo ainda mais profundo e começar a nos aprofundar nisso nos desviaria do assunto.
Basta voltar e ouvir o que falamos em nossa mensagem sobre Israel. Mas Deus não pediu pelo erro ou pelo que ele fez. Deus diz: eu quero o seu milagre, eu quero o milagre que eu lhe concedi. Porque não só posso perdoar os erros e transformá-los em algo bom, como também sou o dono dos milagres na sua vida. Abraão realmente se deparou com a entrega do milagre a ele, que lhe proporcionou o milagre, que havia 2 filhos na casa. Eu tinha um amigo que há muito tempo está com o Senhor, ele era do país de Gales e me disse para fazer algo que ninguém jamais havia me pedido como pregador. Eu era um jovem pastor. Ele disse: Tim, quero que você faça o seguinte quando estiver lendo os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Ele falou: quero que você faça algo. E aqui vem o segundo ponto. Eu vou entrar em um território onde serei um novato. Na verdade, quando falei sobre isso no primeiro culto, eu tinha um novo amigo que estava aqui, que é um judeu messiânico, mas ele é um rabino. Então, depois de fazer isso, perguntei: fiz tudo certo? Superei o desafio? Porque o que meu amigo me pediu foi: quero que você vá a uma livraria rabínica no Brooklyn e compre um Chumash. Ele pergunta: o que é isso? É um comentário sobre as passagens dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele disse que é apenas uma tradição, não está nas escrituras, mas é uma tradição judaica do que eles acreditam ter acontecido, mesmo além do que se vê lá. Ele disse que era uma leitura interessante e que algo poderia acontecer enquanto você a lesse. E, pessoal, um dos primeiros lugares que eu fui quando comprei o livro, ao entrar como gentil nessa livraria rabínica, um dos primeiros lugares que eu abri naquela obra literária foi Gênesis 22 e vi algo que acho que tem um certo tom de verdade. Deixe-me contar-lhe sobre isso. Gênesis 22, versículo 2, não era apenas uma ordem, mas quando você lê, parece que era uma conversa. Deixe-me repetir isso. Gênesis 22, 2, não era apenas Deus dizendo: leve Isaque, mas o que a tradição acredita que houve uma conversa, um diálogo que estava ocorrendo. E aqui está o que eles disseram. Eles disseram que quando você vê as vírgulas, a tradição acredita que era a inserção de Abraão falando sobre o que Deus estava pedindo que ele fizesse. Então você veria uma vírgula aparecer, e eles disseram que foi nesse momento que Abraão, de certa forma, teve seus dedos arrancados, que ele resistiu, dizendo: isso, você está pedindo algo que eu tenho guardado? E Deus responde: eu conversarei com você, mas entenda que se você entrar em um debate com Deus, Deus sempre vence. Então deixe-me mostrar-lhe o versículo novamente, e você verá do que estou falando. Ele disse o versículo 2 do capítulo 22. Ele disse: pegue agora seu filho, vírgula. Eles disseram que Abraão responderia ali: seu único filho, vírgula. Abraão responderia ali: a quem você ama, vírgula. Isaque, e vá para a terra de Moriá. Agora mantenha isso na tela por um momento. Quando você olha para isso, faz sentido para mim, porque parecia haver muita descrição sobre Isaque ali. É como se você estivesse dizendo: ele sabe o que você quer dizer, mas há muitas descrições. Então é isso que eu penso. Corrie ten Boom costumava dizer que isso era realmente Deus. Acho que temos um pequeno vislumbre, um olhar interno de Deus, de como é para um homem de fé ter seus dedos arrancados à força. Então, quero ler o que Deus disse e o que possivelmente, essa é a minha parte, Abraão pode ter respondido como resistência ao que acontecia. Então olhamos para a primeira parte, e é isso que Deus diz: agora tome o seu filho, vírgula. Acho que Abraão disse: tenho 2 filhos, e no fundo ele esperava que fosse o outro. E de repente, na frase seguinte, Deus responde: seu único filho, vírgula. Acho que Abraão disse: eles são meus 2 filhos. Deus diz: ok, vamos jogar um jogo aqui. E Deus diz: aquele que você ama. Eu podia imaginar Abraão dizendo: vamos lá, Deus, eu amo os 2. E então simplesmente diz isso, e Deus diz: Isaque. Isaque. É disso que estou falando, pessoal. Deixe-me apenas lembrá-lo: nunca discuta com Deus, porque Ele vai entrar no jogo por um tempo e depois vai dar um nome a Ele. Você pode ficar aí sentado e inventar todas as desculpas que quiser, mas Deus vai apontar para isso.
Você pode inventar todos os pequenos argumentos que quiser. Ouça, você pode ser um consultor jurídico ou um advogado da NYU. E isso pode funcionar nos tribunais de Nova York, mas não nos tribunais do céu. Porque Deus começará literalmente a levar todas as suas pequenas discussões e deixar você argumentar por alguns momentos e então de repente vai nomear e falar sobre isso. Acredite em mim, Ele vai escolher os melhores debatedores desta sala, vai chegar, nomear isso e nos levar até lá. Estava sentado em uma cafeteria enquanto um jovem pastor lia uma passagem das Escrituras. Na verdade, era esta passagem. Nós estávamos sentados ali na cafeteria. Nós éramos ambos jovens pastores e ambos pais recentes. Meu filho acabou de nascer, meu primogênito. E o primogênito dele, que também era um menino, tinha nascido. E ficamos sentados ali em um café e eu não sabia o que ele iria me dizer. E enquanto conversávamos, parecia que ele estava passando por um conflito de fé. E ele simplesmente me disse: Pastor Tim, tenho estado confuso e irritado com essa passagem de Gênesis 22, que Deus chegasse a fazer tal pedido. E ele disse: eu jamais desistiria do jovem Daniel. Esse era o nome do seu filho, o jovem Daniel, como Deus estava pedindo. Porque Deus começaria a fazer isso? E havia essa grande ofensa que ele estava lutando com Deus. Neste momento estou sentado pensando, tem algo maior aí? Ele está lidando com algo maior aqui. E eu respondi, olhando para ele e dizendo: deixe-me dizer uma coisa. Nós dois sabemos que no final da história, Isaac não morre. Deus envia um carneiro preso no arbusto. Mas eu disse, o que me preocupa é que você esteja tão ofendido por Abraão. Eu disse, mas não é incrível que você não esteja indignado pelo pai que entregou seu filho para morrer? Eu disse a ele, o Deus Pai levou seu filho prometido e ele morreu por você. Mas você não tem emoção por isso porque não entende isso. Deus disse, vou deixar Isaac viver, mas chegará o dia em que enviarei o filho, o verdadeiro filho da promessa, que morrerá por todos neste lugar. E neste planeta Deus diz, fique chateado com aquele. Então quando me perguntam, às vezes pais que passaram por tragédias, me perguntam que meu coração se compadece deles, e eles me fazem essa pergunta. Eles perguntaram, onde estava Deus quando meu filho morreu? Eu respondi que ele estava no mesmo lugar em que estava quando o filho dele morreu. Ele estava no céu e sabe exatamente o que está fazendo. Ele é Deus e somente Deus. No segundo lugar, adoração é dar a Deus aquilo que você ama. Agora essa é a parte difícil, pessoal. Não apenas o que você não quer, mas o que você ama. A verdadeira adoração não é pedir para cantar, mas pedir para você abrir mão do que você ama. Billy Graham disse o seguinte, ouçam, entendam isso, igreja, quando nos convertemos a Cristo, deixamos de ser a pessoa mais importante do mundo. Para nós, pessoal. Ok, alguns de vocês não perceberam isso. Deixe-me ajudá-lo. Quando nos viemos a Cristo, você e eu deixamos de ser as pessoas mais importantes do mundo. Cristo em vez de vivermos apenas para nós mesmos, temos um objetivo maior. Esse objetivo é viver para Jesus. É para isso que vivemos. Sabe o que era adoração? Escute-me bem. Adoração não é cantar. Não tenho limites. Venha e faça o que quiser, Deus. Adoração diz, nada está proibido. A adoração diz que Deus pode pedir tudo o que quiser. Eu sei que você vai ficar bravo, mas é isso que eu faço. Agora preste muita atenção ao seguinte, não há relação alguma, não há sonho, não há objetivo, não há negócio, não há empresa, não há amigo, não há posse que você tenha como propriedade exclusiva. Deus é dono de tudo. Vamos ser bem claros quanto a isso. Estamos entendidos? Deixamos voluntariamente o nosso passado e os nossos pecados e dizemos, Deus, eu quero que tu me perdoe, Deus. E Ele o faz. Mas Ele também diz, eu vou perdoar você por isso e vou tomar posse disso. Não queremos essa parte, não queremos, mas tudo isso pertence a Ele. Há uma canção que vamos cantá-la no final e, pessoal, há uma música que tenho cantado e pedido a Deus para me ajudar a cantá-la de forma diferente. Adoro essa música, mas sinto que não a canto com verdadeira adoração. E é essa música, a letra é assim. You are worthy of it all. Come on, sing it.
You are worthy. From you are all, and to you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Sing it one more time. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Come on, sing it again. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. And to you deserve the glory. You deserve the glory. Tu é a glória. Veja, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Esse é o desafio da música. Nós vamos aceitaremos dele todas as coisas, mas devolver-lhe todas as coisas, não gostamos disso. Foi dito assim. Jó disse assim. Jó, ele diz o seguinte: o Senhor o deu, nós gostamos disso, e o Senhor o tomou, nós não gostamos disso. E então Jó disse isto: bendito seja o nome do Senhor, isso é adoração. Ele diz: tu deste, tu pode tirar, e eu vou adorar. Você entendeu isso? Essa é a tarefa 1:21. Ele diz que o Senhor dá, e o Senhor o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou adorar quando tu estiver dando, e vou adorar quando tu estiver levando embora. Tu merece todo o louvor. Hoje, adorar é dizer a Deus que minha vida não precisa de placas de proibido entrar. Minha vida inteira é propriedade de Deus. O Senhor tem acesso. Aqui vem, vamos juntos. Tu tem acesso a tudo isso porque tu é o quê? Leia essa nota comigo. Pronto, vamos. Tu tem acesso a tudo isso por causa de você. Ok, vamos fazer assim. Vamos ler isso novamente com as mãos abertas, relaxadas. Vamos lá, repita comigo. Tu tem acesso a tudo isso porque tu é digno de tudo isso. Você entende por que está sentado aqui hoje? Porque Deus apareceu para um homem nas colinas da Pensilvânia que não colocou placas de proibido entrar. E Deus disse: eu quero suas noites, eu quero seus fins de tarde, eu quero o tempo que você passa assistindo TV. Venda logo a TV. E em vez de assistir TV à noite, quero que você comece a orar. Poxa Deus, eu trabalho duro. Posso imaginar David Wilkerson colocando vírgulas ali, mas eu trabalho duro. Mas estou pedindo mais tempo, é apenas um programa de entrevistas. E eu podia ver todas as vírgulas chegando. E o irmão Dave vendeu aquela televisão. E quem sabia o que estaria do outro lado de sua obediência, que ele pegou aquela televisão, se livrou dela, sentou-se em um carro velho no topo de uma colina fora de sua casa e orava à noite. E quem diria que um dia ele abriria uma revista e veria uma cena de tribunal com membros de gangues. E Deus disse: vá e converse com esses meninos. E David Wilkerson vem aqui, nem sequer tem a oportunidade de falar com aqueles 4 rapazes que estão a ser julgados, mas fala com outro jovem membro de um gangue chamado Nick Cruz. E quem diria que ao abdicar de um Isaac, do meu tempo, das minhas noites, Deus diria: vou dar-te um Nick Cruz, vou lhe dar o Teen Challenge e vou fundar uma igreja chamada Times Square Church, no meio de Nova York. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, pessoal? Lhes estou dizendo, a adoração me trouxe para Nova York. É quando Deus disse: deixem seus planos de lado, pessoal. Não é incrível que assim que você define seus próprios planos, Deus bagunça tudo? Em sério, gente. E Ele faz isso no momento mais inconveniente. Ele diz: vou mandá-lo para Nova York durante uma pandemia. Mas antes de mandá-lo, deixe-me fechar o mundo por 2 semanas. E então você ficará fechado por 18 meses. Mas vamos fazer algo em você. Só preciso que você... Eu preciso liberar seus dedos. Preciso tirar seus dedos de sua agenda, seu conforto, o que você quer fazer. E preciso que façam o que eu quero que façam neste momento. É por isso que aprendi uma oração, pessoal. Já ensinei isso antes. Aprendi uma oração com um pastor jovem do Alabama que disse o seguinte: aqui está a oração. Deus, a resposta é sim. Mesmo antes de você perguntar. É sempre um sim. É sempre sim. Seja o que for, pessoal. Isso é o que é adoração.
É por isso que não há teclados, não há música, não há microfones. É por isso que quando você lê sobre adoração no livro dos Salmos, não há música, não é a parte musical. Ouça isso, ouça. É assim que Davi diz. Ele diz: venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Não vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. O quê? O que ele estava dizendo? Quando você adora, você se submete. Você diz que tu está no comando. Você diz que nada está fora dos limites. É isso que os adoradores fazem. Os adoradores não cantam. Os adoradores se prostram diante de Deus. Vocês cantaram hoje com o coro, enquanto Yuka e Noah e Mark tocavam a música, a primeira música chamada No Santuário. Vocês cantaram isso, vocês disseram sim, Senhor, pelo resto dos nossos dias. Vocês estão falando sério? Vocês querem dizer isso quando dizem sim, Senhor, pelo ou apenas batam palmas? Deus pergunta, está falando sério? Então sejamos adoradores hoje. Abram as mãos, relaxem as mãos e digam: Deus, tu está no comando agora. Tu é quem está no comando da minha vida, pessoal. É aqui que terminamos. Você nem vai acreditar nisso, mas levante-se, eu terminei. Agora faz muito sentido. Finalmente faz muito sentido ao ler o que é o significado de adoração. Adoração é mãos soltas, mãos livres. Adoração é ajoelhar-se diante dele e dizer: tudo pertence a ti. Tu és digno de tudo, de tudo. Isso é o que é adoração. É Deus removendo todos os apoios e a gente dizendo: aqui está a minha vida. Aqui está, Deus, aceite meu diploma, aceite minha busca. Você pode estar sentado aqui hoje, você trabalha na ONU, você pode estar aqui, você está na Broadway, joga esportes universitários ou joga em um time profissional. Talvez trabalhe em Wall Street, não sei quem você é, mas isso pertence a Ele. Isso não pertence a você. As pessoas estão sempre a dizer: é o meu diploma, estudei muito para o conseguir. E eu olho para elas e penso: quem vos deu os olhos para verem o quadro e conseguirem? Quem lhe deu os olhos para ler? Quem lhe deu as pernas para caminhar até a sala de aula? Quem lhe deu a sua mente? Vamos ter muito cuidado com isso. Essa é a minha empresa, esse é o meu diploma. Deixe-me dizer-lhe que, se você é cristão, tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele. É por isso que faz sentido para mim, faz sentido o maior ensinamento do Novo Testamento sobre adoração. Deixe-me ler o João capítulo 4. É o maior ensinamento do Novo Testamento e é feito por Jesus. Ouçam o que ele diz: não, mas a hora vem e agora é. 5 vezes ele vai dizer a palavra adoração, em que, quem será que? O Pai porque o Pai procura a tais que assim o... Então ele continua: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Já analisamos isso antes, mas para mim fazia sentido. Com quem Jesus está falando? Trata-se de uma mulher imoral em seu 6º casamento. Pessoal, olhem para mim. Se eu for o pastor de plantão nesse momento, eu pensaria, quer ela esteja vivendo em imoralidade, ou esse realmente seja seu marido. Eu quero dizer, vamos fazer uma série sobre casamento, porque você não consegue ficar casada. Então, vamos fazer uma conferência sobre casamento bem aqui para a mulher junto ao poço. Ou vamos fazer uma série inteira sobre pureza sexual para essa mulher. É o que eu teria feito. Você não prega sobre adoração. Não é isso. E então você começa a perceber: não. A adoração tem seguido um caminho totalmente errado. Você prega sobre adoração, você fala sobre adoração, você não... Se a adoração é definida pelo que temos hoje, então você não fala sobre adoração. Mas se a adoração é definida como diz Gênesis 22, então Jesus escolhe o tema certo. Por que você está dizendo isso, pastor Tim? Por que você pregaria sobre adoração? Porque adorar é prostrar-se aos pés da cruz, aquilo que você ama, aquilo que você considera valioso.
Eu preciso de um homem na minha vida porque isso me faz sentir amada. Meu pai não me tratava bem, então vou encontrar um homem que me dê o que eu preciso. Passou por 6 deles e descobriu que nenhum deles lhe dava o que ela precisava. Mas, aleluia, ela está prestes a conhecer o homem número 7. É isso que me deixa animado. E ele disse: se eu conseguir que você me adore, não precisarei falar sobre pureza sexual, não precisarei falar sobre casamento, porque você acabara de colocar tudo isso diante de mim, e agora estou no comando da sua vida. A partir de agora, sou eu quem vem até você. Pessoal, é isso que Jesus faz, ele chega e você sabe disso. Quando você o convida para entrar, quantos sabem, ele começa a mexer nas coisas. Jesus deixa tudo muito desconfortável É por isso que estou dizendo, se você quer viver, tu quer pedir a Cristo para entrar, ele não entra só e começa a perdoar seus pecados, ou seja, perdoa seus pecados. Ele entra na nossa vida e diz: não quero isto aqui, vamos tirar isto daqui, isto não deveria estar aqui. Vamos colocar isso na calçada porque queremos que seja jogado no lixo. E você diz: mas eu o amo. Eu o amo e ele me ama. E ele diz: bem, deixa outro amá-lo, mas você não vai amá-lo. Vamos levá-lo embora porque ele não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui. É por isso que você gosta de cantar. Gostamos de cantar porque não há exigências para o cantor. Mas quando adoramos, dizemos: Deus, você tem tudo. Ouça, isso é o que C.S. Lewis disse isso muito bem. Eu não me converti ao cristianismo para me sentir confortável. Uma garrafa de vinho teria feito isso. Ele disse que se você quer que a religião te faça sentir confortável, ele diz que não recomenda o cristianismo. É verdade. Encontrei algo no meu celular. Na sexta-feira, após o dia de ação de graças, eu nem sabia que existia. Talvez eu tenha encontrado. Quando o iPhone foi lançado, havia um aplicativo gravador que eu instalei. Não sei, talvez tenha sido há 20 anos. Não me lembro quando foram gravadas pela primeira vez. Estou ouvindo e são todas essas gravações dos meus filhos quando eram pequenos. Eles estavam orando, cantando canções bobas. Foi a primeira vez que eles disseram o alfabeto. E foi horrível. Eu estava olhando e pensando: vocês nem sabem o alfabeto. Como vocês vão conseguir terminar a escola? Eles são um milagre. E nós estamos olhando para eles e eu estava tocando isso para eles e eles estão fazendo assim, A, B, D, E. Eu digo: vocês nem sequer dizem a letra, vocês nem conseguem passar da 4ª letra. Eu olho e há orações e eu tenho uma. Ainda não encontrei. Está no meu computador que meus filhos começaram a imitar e tirando sarro de mim. Todos eles, em algum momento, começaram a pregar no porão. E lembro-me do primeiro sermão da minha filha mais nova, Lauren. E foi isso que ela disse. Eu jamais vou esquecer. Lauren pegou sua Bíblia e me disse: Jesus é mandão. Eu disse a ela: sim, ele é. Porque ele tem o direito de ser mandão. Ele tem direito porque ele é digno de tudo, de tudo. É por isso que ele é, como você diz, mandão. Pessoal, Jesus quer tudo, Jesus merece tudo, Jesus é digno de tudo. Nossas finanças, nossas férias, nossa solteirice, nossos filhos, seu plano de aposentadoria, seus planos, tudo pertence a Ele. É isso que os adoradores fazem. Eles dizem: Deus, a partir daqui tu assume. Então eis o que vamos fazer. Vou convidar vocês, aqueles que estão sentados na varanda, no piso principal. Hoje vamos deixar que este altar se torne o Monte Moriá. E vai ser assim. Vou pedir que você acrescente isso como o passo final desse polissíndito. É assim: nós nos levantamos, entramos no trem, chegamos às 51ª com a Broadway, entramos na igreja, e o último que eu quero que seja fomos ao altar de mãos abertas e dissemos: tudo é teu, quero esse final. Eu quero que seja, porque aqui está, podemos ser honestos, alguns de vocês estão sentados aqui hoje e sabem o que Ele tem que tirar suas mãos. Não vamos fazer isso. Se você quiser ficar sentado e discutir com Deus, você vai perder. Ele vai apontar o dedo e dizer:
É isso que eu tenho pedido. Há líderes e pastores que pensam, tenho que ficar aqui porque é aqui que as pessoas se apegam aos lugares. Eles pensam assim porque tem seguro-saúde. E Deus diz, você não acha que eu posso cuidar de você? Você não acha que eu posso cuidar? Mas se eu seguir em frente, e se houver uma lacuna, e se houver demais, Deus diz, eu te protejo. É Deus tirando os dedos do conforto. É Deus tirando nossas mãos das nossas vidas e dizendo, até eu colocar A, B, C e D em ordem. Então você poderá ficar com isso, e Deus acrescenta, não é você que manda, Deus é quem manda aqui. E assim hoje, varanda, piso principal, online, aguardem, porque vamos desafiá-los em instantes. Se estão aqui hoje, quero que cantemos esta música. Tu és digno de tudo. Quero que preparem suas mãos arrancadas. Peguem. Seguram-as aí. Em sério, porque vamos soltar isso rapidamente aqui. Mas com mãos soltas você vai dizer, Deus, quero segurar todas as coisas soltamente. Uma pergunta. Se Ele está apontando para algo e está dizendo, eu não quero apenas, eu simplesmente não quero o seu pecado. Eu quero o que você ama. Não quero apenas o que você disse. Deus, tire esse vício de mim. Deus responde, eu poderia fazer isso, mas também quero o que você ama, o que você não quer abrir mão. Aquele homem, aquela mulher, aquela busca, vou fazer isso, vou conseguir. E de repente Deus diz, solta isso. Deixe-me fazer isso, deixe-me fazer isso. Deixe-me ser o responsável, porque aqui está, eis o que acontece. Espere, abaixe o punho por um segundo, porque você parece malvado. Alguns de vocês com as mãos abertas, estou olhando para ti e pensando, ok, isso vai ser difícil, vamos precisar de segurança. Aqui está o que aprendi na minha vida. Para aqueles que conhecem o final da história, Abraão levanta a faca e está prestes a abatê-la sobre Isaque quando um anjo intervém. E então ali, preso nos arbustos, havia um carneiro. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jairá, meu provedor. E assim Abraão o nomeou. Mas pessoal, eis o que eu aprendi. Isso vai nos deixar chateados. Aqui está, eu aprendi isso. Há momentos em que levantei a mão para enfiar a faca e não havia nenhum anjo. E eu penso, ok, onde está o anjo? Quantos sabem do que estou falando? Vocês pensam, ok, deveria haver alguém me impedindo? Deveria haver um carneiro? E Deus diz, não, quero isso morto. Eu fico, não é isso que a história diz, não é. Isso deveria ser. Você deveria ir, agora você pode ficar com isso. E então Deus diz, não quero isso morto. Estou pensando, oh meu Deus, às vezes há um carneiro, mas quando o carneiro chega, é muito melhor do que Deus tem, do que Deus quer fazer. Enquanto cantamos esta canção, tu és digno de tudo. Suas mãos se abrem e você diz, Deus entregou tudo. Podemos fazer disso o Monte Moriá? Se você disser, Deus está tirando as minhas mãos dessa coisa, varanda, andar principal, quero que você venha até aqui. Aqueles que estão dizendo, Deus, aqui está, estou colocando isso aos seus pés. Eu entrego, eu segurei, Isaque é o que eu amo. Mas Deus, você entende tudo. Eu te chamei para consertar isso na minha vida. Eu te chamei para cuidar disso. Eu já disse, cure-me, conserte isso, tire isso da minha vida. Mas Deus, eu nunca entreguei os Isaques. Aqui aceite-os, Deus. Enquanto cantamos, vamos, você venha. Ele é digno de tudo. Venha e vá. E Deus agora é contigo. Venha. Varanda para o andar. Abra suas mãos e diga, Deus, tome-o. Aleluia. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, let's begin to tell him again, you are worthy of it all. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Let's sing it again. Come on, church. You are worthy of it all, oh God. Hallelujah. You're worthy of it all. Loose hands.
Vamos lá, levantem essas mãos soltas agora mesmo. Todos os adoradores digam a Ele agora mesmo. Diga a Ele: Tu és digno de tudo, Tu és digno. Eu entrego tudo a Ti agora mesmo, Deus. Não escondo nada, tenho meus planos, minha agenda. Alguns de vocês aqui tiveram um chamado para o ministério. E você disse: eu farei isso, mas preciso terminar isto primeiro. Quero ganhar dinheiro, quero resolver isso. Eu quero resolver isso antes de vir. E Deus está dizendo: entregue isso a mim agora mesmo. Vamos, entregue-o. Alguns de vocês, Deus os chamou para um país, para uma nação. Até eu tenha chamado de volta a sua própria nação como testemunha. Mas Deus, vamos crer agora mesmo, com as mãos abertas, mãos soltas, ó Deus. Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, ó Deus. Eu ofereci livremente, Pai, todos os meus pecados e vícios para que Tu os perdoasse. Mas eu reprimi, eu segurei aquilo que eu amo. E Deus, hoje o Senhor está pedindo tudo isso. Este é um dia de rendição, de renúncia. E Deus, nós como igreja, a única maneira nestes dias e tempos, Tu está vendo o caos se instalar ao nosso redor. E saiba que o único cristianismo que realmente funciona nestes últimos dias é aquele que está completamente entregue a Ele. Que diz: Deus, pois tudo pertence somente a Ti desde o princípio. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus. Ó Jesus Cristo, ó Jesus Cristo. Arranca das nossas mãos tudo, ó Deus. E hoje nós entregamos tudo a Ti. Hoje nós entregamos tudo a Ti. Para alguns de vocês isso pode ser novidade. É um hino antigo que tem sido tão querido e próximo dos nossos corações. Cantado em toda parte. É para muitas pessoas que vêm para se libertar das coisas. E é justamente esse hino antigo que começa a declarar: eu me rendo. Ele diz: eu me rendo totalmente. Vamos, cantem vocês também. I surrender all to Thee, my blessed Savior. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Come on, if you know it and if it's brand new, let's sing it one more time. I surrender all. Sing it. I surrender all. Hallelujah. I surrender all to Thee, my blessed Savior. Sing that first verse with me. Sing that first verse with me. We want to teach you this for some of the new ones. All to Jesus. All to Jesus. Wow, freely give. All to Him I freely. I will ever love and trust Him. I will ever love and trust Him in His presence. Sing that chorus. I surrender all. Come on, Times Square. That second verse with me. Come on, Times Square. This is the verse that gets to my soul. All to Jesus This is Psalm 95. Humbly at His feet I bow. That's what worship is. Now this is the part that goes to our soul. Worldly pleasures. Come on, sing it. Sing it, I surrender. I surrender. Hallelujah. I surrender.
olhe para mim por um segundo. Todos com a cabeça erguida e os olhos abertos. Eu lhe disse o que é o cristianismo hoje em dia. É lealdade total. Ele morreu, enviou seu filho prometido para morrer em nosso lugar e para vir a Cristo. Olhem para mim, pessoal. Vocês não estão vindo para uma igreja ou para uma religião. Você está se aproximando do Rei do Universo, que está totalmente no controle. Deixe-me ser claro sobre isso. Quando convidamos as pessoas a se tornarem cristãs, está dizendo: assuma o controle total da minha vida. É isso que você está pedindo a Ele para fazer. É por isso que no último culto eu os fiz colocar lá e perguntei: quantos aqui querem convidar Cristo para entrar? Lembre-se, Cristo é quem faz a transformação. Se você não quer que Ele entre, se não quer que nada mude na sua vida, não se torne cristão. No último culto, pedimos às pessoas que baixassem as mãos e acho que mais mãos se levantaram. Eu pensei que havia muitas mãos levantadas e disse para baixarem as mãos. Compreendem? Quando Ele vier, Ele vai virar tudo de cabeça para baixo. Lhes conto, quando estou no comando da minha vida, eu a estrago. Preciso que Jesus esteja no comando da minha vida. Portanto, não estou convidando você para ir a uma igreja, não estou convidando você para a religião, mas estou convidando você a dizer: Deus, envie seu filho à minha vida, mude-me de dentro para fora, jogue fora tudo o que quiser jogar fora, reorganize qualquer área da minha vida que você queira reorganizar. Hoje entrego tudo a Ti. Então, com suas mentes abertas, olhos abertos, conectados online de todo o mundo, Polônia, ouçam-me Reino Unido, ouçam-me Holanda, Austrália, Nova Zelândia, ouçam-me Nigéria, África do Sul, todos vocês ouçam com atenção. Se você diz: eu quero Deus na minha vida, preciso que Ele entre e mexa em algumas coisas e coloque tudo em ordem. Se esse é o seu caso hoje e você diz: Ele recebe o pior, o melhor e Ele está no comando agora. Se isso é o que você quer, Deus na sua vida, sem qualquer, levante a mão e diga: inclua-me nessa oração. Podem abaixar as mãos. Você entende o que estou pedindo para você fazer? Está dizendo que Ele tem tudo agora. Você entendeu? Tudo bem. Estão dizendo que Ele está no comando. Significa que tu me quer na igreja, me conecte, que seja batizado na água e seja cheio do Espírito. Tu tem tudo, Senhor Jesus. Agora deixe-me perguntar mais uma vez. Você está dizendo: eu o quero na minha vida e preciso dele. Levante a mão bem alto e mantenha-la assim. Ok, você enlouqueceu. Estou olhando para todos aqui. Basta levantá-las bem alto. Levantem-nas bem alto. Há mais mãos? Esta. Olhem para todas essas mãos por toda parte. Na varanda online, basta digitar lá para dizer: estou entregando tudo a Jesus. Estamos entregando tudo a Jesus. Hoje estamos dizendo: leve tudo, Senhor Jesus. Leve tudo, Senhor Jesus. Vamos lá. Ore comigo agora mesmo. Ore comigo agora mesmo. Diga estas palavras: querido Senhor Jesus, eu creio que Tu é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz o Senhor levou o meu pecado, a minha vergonha e a minha culpa e morreu por isso. O Senhor enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. O Senhor ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado, para nascer de novo. Aleluia! Deus é meu Pai, Jesus Cristo é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudador, a Bíblia é meu guia e o céu é meu lar. Em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém e amém. Aleluia! Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus,
desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!